Os 3 enigmas mais difíceis da Bíblia são: Número 1. O Enigma de Sansão. Sansão, um dos nomes mais conhecidos da Bíblia e um juiz de Israel, apresentou um enigma intrigante no livro dos Juízes. Enquanto os leitores exploram a história, a lei, a poesia e a profecia do Antigo Testamento, deparam-se com enigmas e ditos enigmáticos, não se limitando apenas ao livro dos Juízes e ao próprio Sansão, mas a figura enigmática dele e a natureza do enigma justificam uma investigação mais aprofundada. Quem era Sansão na Bíblia? Sansão é um dos nomes mais conhecidos da Bíblia e provavelmente foi o juiz mais popular antes da unção dos reis de Israel. Apesar das inconsistências morais atribuídas a esse herói bíblico e israelita, como seu comportamento violento e sua incapacidade de resistir à tentação, ele desempenhou um papel importante no plano de Deus para a libertação de Israel. Como muitos dos juízes de Israel, Sansão foi chamado para libertar o povo de Deus em tempos de necessidade. Após a morte de Josué, Israel frequentemente pecava e era entregue nas mãos de adversários estrangeiros. Durante 40 anos, os filisteus, um povo marítimo que migrou para a região de Canaã, oprimiram e perseguiram os israelitas com suas armas de ferro avançadas e táticas militares agressivas. Sansão recebeu habilidades físicas notáveis, concedidas pelo Espírito do Senhor, para realizar feitos poderosos, como matar 1000 filisteus com a mandíbula de um burro e carregar o enorme portão de Gaza. Apesar de sua força e habilidades, Sansão era temido e reconhecido como um líder violento, astuto e audacioso, mas também era propenso a acessos de vingança e a ser levado por paixões lascivas, o que muitas vezes o afastava de Deus e de seus votos nazireus. O enigma de Sansão aos filisteus? No livro de Juízes, Sansão voltou sua atenção para uma jovem filisteia de Tina e pediu a seus pais para trazê-la como sua esposa. Durante uma visita a Tina, ele foi atacado por um leão e, com a força concedida pelo Espírito do Senhor, o derrotou. Mais tarde, ao retornar para casar-se, ele encontrou mel no corpo do leão morto. Inspirado por essa experiência, Sansão propôs um enigma aos 30 convidados filisteus em seu casamento, oferecendo-lhes uma recompensa se conseguissem decifrá-lo. O enigma lançado por Sansão foi o seguinte: Eu tenho uma adivinhação para vocês. Aposto 30 túnicas de linho puro e 30 roupas finas que antes de se passarem os 7 dias da festa de casamento, vocês não me darão a resposta. Eles responderam. Diga qual é a adivinhação. Sansão disse. Do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. 3 dias depois, eles ainda não haviam encontrado a resposta para a adivinhação. No 4º dia, disseram à mulher de Sansão. Dê um jeito de fazer o seu marido dar a resposta da adivinhação. Se você não fizer isso, nós vamos pôr fogo na casa do seu pai e vamos queimar você junto. Vocês só nos convidaram para poder nos roubar, não? Aí a mulher de Sansão lhe disse chorando. Você não me ama, você me odeia. Você deu uma adivinhação aos meus amigos e não me contou a resposta. Eu não contei nem para o meu pai, nem para minha mãe. Por que acha que eu iria contar para você? Então ela chorou durante os outros dias da festa. No 7º dia, como a mulher não parava de insistir, ele disse a resposta. E ela contou aos seus amigos. Assim, no 7º dia, antes de anoitecer, os homens da cidade disseram a Sansão. Que coisa é mais doce que o mel? E o que é mais forte que o leão? Sansão respondeu. Se vocês não tivessem conversado com a minha mulher, não saberiam agora a resposta. Então o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte, e ele desceu até Asquelon e ali matou 30 homens. Tirou as roupas finas que eles vestiam e as deu aos rapazes que tinham respondido à adivinhação. Depois voltou para a casa do seu pai, furioso com o que havia acontecido. E a mulher de Sansão foi dada ao homem que tinha sido seu padrinho de casamento. O enigma de Sansão, embora não fosse particularmente inteligente ou espirituoso, era uma pergunta capciosa baseada no conhecimento oculto de Sansão. A resposta envolvia a morte do leão e a presença do mel em seu corpo.
Sansão, apesar de suas proezas físicas, falhou em lidar com suas falhas de caráter e confiou na enganação para se proteger. Sua impulsividade e temperamento imprevisível o levaram a agir precipitadamente. No final, ele foi vencido por sua fraqueza, representada por Dalila. A história de Sansão serve como um exemplo de um líder com características problemáticas, como falhas de caráter, confiança na enganação, impulsividade e fraqueza moral. Número 2. O enigma da escrita na parede, a sabedoria revelada por Daniel. Daniel, capítulo 5, versículos 5 a 8. Nessa passagem, o rei Belsazar, filho de Nabucodonosor, estava realizando um grande banquete em seu palácio, usando os utensílios de ouro e prata que haviam sido saqueados do templo de Jerusalém. Durante o banquete, algo extraordinário aconteceu. De repente, apareceu a mão de um homem e ela começou a escrever na parede branca do salão do banquete, num lugar iluminado pela luz do candelabro. Ao ver a mão, o rei Seis não sabia o que pensar, ficou pálido de medo e começou a tremer da cabeça aos pés. Depois, gritando, ordenou que chamassem os adivinhos, os sábios e os astrólogos. Logo que eles chegaram, Belsazar disse: Aquele que ler o que está escrito na parede e me explicar o que quer dizer será vestido com roupas de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será a terceira autoridade mais importante no meu reino. Todos os sábios entraram no salão, mas nenhum deles pôde ler o que estava escrito na parede, nem explicar ao rei o que aquilo queria dizer. O rei se assustou ainda mais, e o seu rosto ficou mais pálido ainda. E nenhuma das altas autoridades sabia o que fazer. Daniel 5 versículos 5 a 9. Esse evento resultou na intervenção de Daniel, um homem sábio e temente a Deus. Ele foi capaz de interpretar o enigma e revelar seu significado ao rei. A mensagem escrita na parede dizia: Mene, Mene, Tekel e Parsim. E agora a explicação. Mene quer dizer que Deus contou o número dos dias do reinado do Senhor e resolveu terminá-lo. Tekel quer dizer que o Senhor foi pesado na balança e pesou muito pouco. Pérez quer dizer que o seu reino será dividido e entregue aos medos e aos persas. Aí o rei Belsazar mandou que vestissem Daniel com roupas de púrpura, pusessem uma corrente de ouro no seu pescoço e anunciassem que dali em diante ele seria a terceira autoridade mais importante do reino da Babilônia. Naquela mesma noite, Belsazar, o rei da Babilônia, foi morto, e Dário, o rei do país da Média, que tinha 62 anos de idade, começou a reinar no seu lugar. Daniel explicou que essas palavras eram um julgamento divino contra o rei Belsazar e seu reino, anunciando sua derrota e a divisão do reino entre os medos e persas. Esse enigma e sua interpretação por Daniel são exemplos notáveis de como a sabedoria divina foi utilizada para revelar mistérios e transmitir mensagens importantes na Bíblia. Número 3. A sabedoria enigmática de Jesus. Jesus utilizava ocasionalmente enigmas para desconcertar seus oponentes, como evidenciado quando questionou como Satanás poderia expulsar a si mesmo, Marcos 3:23. Em outra ocasião, Jesus lançou um enigma para silenciar os líderes religiosos que desafiavam sua autoridade, Mateus 21 versículos 23 a 27. Diante do questionamento sobre sua autoridade para realizar certas ações, Jesus respondeu com uma pergunta sobre a origem do batismo de João, se era do céu ou dos homens. Incapazes de encontrar uma resposta, os líderes debateram entre si. Em resposta, Jesus optou por não revelar com que autoridade realizava suas obras. A utilização de enigmas na Bíblia tinha o propósito de ocultar informações daqueles com corações endurecidos que rejeitavam a verdade, enquanto revelava verdades aos crentes sinceros. Jesus não apenas evitava cair em armadilhas, mas também transformava essas situações em oportunidades para transmitir lições valiosas. Um exemplo é quando Jesus foi questionado sobre o pagamento de impostos. Ele ensinou sobre a autoridade concedida por Deus ao governo civil e os limites dessa autoridade. Em outra ocasião,
Os saduceus tentaram colocá-lo em uma armadilha com uma pergunta sobre o casamento na ressurreição. Jesus respondeu, destacando a falta de conhecimento dos saduceus sobre as Escrituras e o poder de Deus. A sabedoria de Jesus também foi demonstrada quando os fariseus tentaram confrontá-lo com perguntas impossíveis de responder. Jesus resumiu toda a lei no amor a Deus e ao próximo, mas também lançou uma pergunta desafiadora aos fariseus. Ele questionou como Davi poderia chamar o Messias de Senhor, sendo ele seu filho. A resposta é que o Messias é tanto o Senhor quanto o filho de Davi, sendo Deus e homem. Jesus revelou sua superioridade de conhecimento das Escrituras e constrangeu os líderes religiosos. Embora Salomão tenha deixado escritos valiosos, como Provérbios, Eclesiastes e o Cântico dos Cânticos, as palavras de Jesus ultrapassam as de Salomão, pois são cheias de espírito e vida. Jesus era o Messias, o filho de Davi e o filho de Deus, e sua sabedoria superava a de qualquer outro. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal.